Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus permaneça conosco. E que bom estarmos aqui reunidos para adorar ao santo nome do nosso Deus essa manhã. Você que está em casa também assistindo das plataformas digitais, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, assim como tem feito com cada um de nós em todos esses dias tão difíceis, mas temos esperança no Senhor, esperança no nosso Deus, porque Ele sim está no controle de tudo, não nós. A palavra do nosso Deus, ela diz no Salmo 135 o seguinte, os seus versículos de 1 a 3. Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao nome, porque é agradável adorá-lo. Então nós que temos o privilégio de estarmos aqui, você também tem o privilégio de poder estar assistindo e compartilhando conosco o amor do nosso Deus. Sinta-se à vontade para adorar, para louvar a esse Deus tão maravilhoso, porque é este momento, em qualquer momento de nossas vidas, que seja a hora de adoração, que possamos entregar a Ele os nossos corações a cada momento de nossas vidas. Você que está aqui, se sentir à vontade, coloque-se de pé. Vem, vamos adorar ao Senhor.
em tempos tão difíceis, em tempos de afastamento, ao invés de ajuntamento, às vezes a gente se perde ao ler no versículo assim, ao cantar um cântico que diz que somos corpos ajustados, ligados, unidos, achando que esse afastamento, ele realmente nos deixa distante, mas não. Às vezes em oração, lembrando em algum detalhe de algum irmão, de algum querido amigo, isso nos faz unir, nos faz aproximar. Então, neste momento, enquanto nós entoamos essa canção, teremos também a liberdade de dedicar os nossos bens e nossas vidas neste momento. Que você se lembre de pessoas que não estão aqui. Que você se lembre em oração, enquanto você declara ao Senhor esta canção, de pessoas que faz tempo que você não as vê. E você também que está em casa, que não pode vir aqui. Lembre também de pessoas que você também não tem tido tanto contato, mas que no seu coração, no seu pensamento em oração, você possa colocar a cada dia diante de Deus. Vamos fazer isso enquanto adoramos ao Senhor, corpo e família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus.
quiser ficar de pé, pode ficar. E se quiser ficar de pé também para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, fique à vontade. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigado, Pai, por estar na Tua presença, Pai. Muito obrigado, Pai, por louvar e agradecer o Seu nome. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, também te peço, Pai, por cada aniversariante, Pai, que fez mais um ano de vida mediante a Tua vontade. Que o Senhor venha estar presente, Pai, na vida desse Teu servo e dessa Tua serva. Também te agradeço pelos dízimos e pelas ofertas, para o agradecimento do Teu reino. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, irmãs, e bom dia também àqueles que estão nos assistindo, através da internet. Deus possa estar nos abençoando ricamente nessa manhã. Queridos irmãos e amados, para que abram suas Bíblias no livro na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Esqueci esse detalhe, né? Normal, né? Tirar a máscara aqui, desculpa, irmãos. Assim diz a palavra do Senhor. A salvação é pela graça, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera no espírito da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, como que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se vanglorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Oremos. Deus, tua palavra foi lida, Senhor Deus, possa falar aos nossos corações nessa manhã, Senhor Deus, possamos estar atentos à voz do Santo Espírito, Pai. Abençoa a tua igreja, Pai, com filho, abençoa aqueles que estão atentos, Senhor Deus, para ouvir mais uma vez a tua palavra, Senhor. Eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, Paulo vai falar sobre a salvação. Porém, no capítulo 1, vou fazer contextualizar esse texto. Paulo, no capítulo 1, ele enaltece a pessoa de Jesus Cristo. Paulo fala que Jesus Cristo, ele que vai redimir a alma, ele que vai fazer a redenção da nossa alma, ou seja, ele vai fazer salvação. E Paulo também, no capítulo 1, vai exaltar que Jesus é o cabeça da igreja. Por exemplo, no capítulo 1, no versículo 21, Paulo fala o seguinte, acima de todo principado, falando de Jesus Cristo,
e poder e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Aí ele fala ainda, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas contribuiu ou construiu como cabeça da igreja. Então, esse Jesus é a cabeça da igreja, esse Jesus que Paulo está anunciando aos Efésios. Paulo quer que eles reconheçam que Jesus realmente é aquele que está acima de todas as coisas. Aí no capítulo 2, a gente vai começar a verificar aqui como esse Jesus ele vai trazer vida para a vida daqueles que o aceitam. Os Efésios, eles moravam, lógico, na cidade de Éfeso. Essa cidade era uma cidade grande, uma metrópole, considerando para a época, e era uma cidade também que ela é uma cidade religiosa. Por que é uma cidade religiosa? Porque as suas atividades giravam em torno de uma deusa chamada Diana, ou Afrodite, ou Aspernites, mas o texto fala também da Diana, chamada Diana. Então essa Diana, essa deusa, ela tinha uma estátua, eles acreditavam nessa estátua que estava do céu, então toda aquela mitologia. E também essa cidade tinha pessoas que ganhavam dinheiro fazendo medalhinhas, tudo relacionado a essa deusa. Se a gente fosse voltar um pouquinho lá no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, Paulo ele escreve em Atos dos Apóstolos e conta como que era a vida daquelas pessoas naquela cidade de Éfeso. Por exemplo, no capítulo 19 de Atos, no versículo 8, a gente lendo aqui, fala que Paulo começa a pregar naquela cidade, e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Então, Paulo está ali pregando incansavelmente, e a Bíblia fala também que ficou mais de 2 anos pregando nessa cidade. No versículo 10, lá do Atos 19, diz: e durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeu como gregos. Então olha só, gente, Paulo prega ali durante 2 anos, e aquela cidade, além de ser essa questão da deusa Diana, era uma cidade também que tinha muitas pessoas que tinham livros de magias, que cultuavam uma feitiçaria. No versículo lá, capítulo 19 de Atos ainda, por exemplo, no versículo 17, diz assim, e foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então, apesar daquela situação toda idólatra, o nome do Senhor foi engrandecido ali. Deus falou ao coração daquela cidade. Deus falou e a cidade começou a se voltar para Jesus. E aí começou o mover de Deus naquela cidade. Versículo 18, lá no capítulo 19 de Atos, diz assim, 18, e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Então as pessoas ali começaram a reconhecer que eram pecadores e publicamente eles falavam os seus atos. Olha só o versículo 19 que fala sobre a questão que eles fizeram o que? Eles entregavam tudo aquilo que antes servia de adoração a outros deuses, eles entregaram para ser queimado. Versículo 19, lá de Atos 19, diz assim: também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Então aquele material, aqueles livros de magia, eles entregaram para ser queimados, e era de grande valor, diz aqui. E para passar essa parte aqui da cidade de Éfeso, versículo 26, lá do 19 ainda, ele diz sobre a questão da palavra do Senhor. E bem vês e ouvis que nós, não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que
se fazem com as mãos. Então, tinha alguém aqui chamado Demétrio que estava se queixando, falando que não só em Éfeso, não só naquela cidade, mas até em quase toda a Ásia, esse Paulo aí tem feito uma grande multidão dizendo que não são deuses aqueles que são feitos por mãos humanas. Então, Paulo, pregando, ele mostrava para as pessoas que eles eram deuses pagãos, eram deuses falsos, esses deuses feitos de mãos humanas, que não enxergam, não enxergam. E aí alguém reclamou, porque esse Demétrio, a gente fosse ler capítulo 19, ele era um dos que ganhavam dinheiro com isso, era um dos que faziam detalhes, objetos para ganhar dinheiro. Agora vamos lá em Efésios 2, aí eu texto claro, eu não posso manter sua Bíblia aí aberta, em Efésios 2. Então, em Efésios 2, então esse era o quadro, né? Uma igreja, os irmãos que vieram de uma situação de uma cidade idólatra, e Paulo enaltece o nome de Jesus Cristo. Aí no capítulo 2, de 1 a 3, Paulo registra para os Efésios que o pecado é uma realidade na vida do homem. E o pecado, ele está sempre a rodear aqueles que não se renderam a Jesus Cristo. O homem já nasce em pecado, e Paulo também lá em Romanos 3, fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E no versículo 3, Paulo fala que aqueles Efésios antes, eles viviam dos desejos da carne. Versículo 3, lá, capítulo 2 de Efésios, diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos, olha só, também nós, né, Paulo se coloca no meio também, entre os quais também nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, deixa eu observar aqui que todos pecaram realmente. O próprio apóstolo Paulo entregou a palavra, eles ali nos converteram, ele se coloca também como alguém que praticava muitas coisas que desagradavam a Deus. Mais à frente no texto, no versículo 5, também reforça isso, ó. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Então vamos imaginar o seguinte: Paulo fala o seguinte, nós estávamos mortos. Ora, um corpo morto, uma coisa morta, uma coisa inerte, uma coisa que não tem vida, que não tem possibilidade nenhuma de se mover, a coisa que você mesmo, alguém está ali chorando, planteando, não vai mudar aquela situação ali. Então essa é a situação de quem está sem Cristo. A pessoa está no estado e, humanamente falando, não dá para fazer nada. Por isso ele vai exaltar o nome de Jesus Cristo, porque Jesus tem esse poder para vivificar os mortos espirituais. Seguindo mais, vamos ver aqui. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, o poder de Jesus, Ele nos ressuscitou. Então, aquela situação de morte, de pecado, o salário do pecado é morte, por Cristo Jesus, através dele, nós somos ressuscitados. Um novo nascimento, que Jesus falava para Nicodemos: necessário-vos é nascer de novo. Então, sai dessa fase de morte espiritual, ressuscitamos em Cristo, como Paulo fala aqui no versículo 6, e se assentar nos lugares celestiais. É como se ele está falando aqui que ainda teremos o quê? Um lugar de destaque. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, Paulo está falando aqui no futuro, no dia final, né, da consumação dos séculos, onde aqueles que ressuscitaram em Cristo, aqueles que estão com Jesus, vão se assentar nos lugares celestiais.
Mas como isso? Jesus, lá no capítulo 14 de João, versículo 2, ele fala assim, sobre novas moradas. Lembra? Novas moradas? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos um lugar. Então, Jesus fala de um lugar para aqueles que estão com ele, novas moradas no céu. E Paulo fala aqui no versículo 6 de lugares celestiais. Então, são mistérios de Deus, mas que nós temos fé que será concretizado nessa vida quando se formos encontrados com Jesus. Tudo bem. Mas aí, cidade pecaminosa, pessoas mortas, Jesus, ele fala que Jesus vai ressuscitar, né? Eles estão mortos espiritualmente. E no versículo 7, Paulo vai apresentar de que maneira isso vai acontecer. O que Deus vai usar, mesmo nós somos sendo dessa maneira, Deus ele é riquíssimo em misericórdia. Versículo 4, vamos botar no versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Olha só, mas Deus, apesar disso tudo, Deus, ele é rico em misericórdia. No versículo 7 diz, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua fidelidade para conosco em Cristo Jesus. Então, para mostrar aqui a abundante riqueza da sua graça. Então, a graça de Deus, ela é imensurável. Obrigado. Então, no versículo 7, fala dessa abundante riqueza da graça de Deus, né? E no versículo 8, versículo bem conhecido por nós, somos salvos pela graça, né? Por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, irmãos, se somos salvos pela graça, nada que um homem possa fazer, sendo inteligente, sendo culto, sendo grande arte, alguém que faz coisas maravilosas, alguém que faz ou prega muita caridade, nada disso será capaz de ressuscitar. Ele está morto espiritualmente. E é a graça de Jesus, de Deus, que leva à salvação. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não vem do homem, a salvação não vem do homem. Por mais que o homem tente fazer penitências, outras coisas, mas acreditando ele que vai ser salvo, ou aqueles que acreditam, né, que depois vão para um lugar e serão purificados no purgatório, ou aqueles que acreditam que vão, depois de morrer, vão estar voltando e outros corpos vão estar vindo e revindo até se purificar. Não, nada disso. A Bíblia fala aí no versículo 8 que pela graça sois salvos por meio da fé, e nós sabemos dessa fé em Jesus Cristo, é crer no plano de salvação de Jesus Cristo. Não há outra maneira, não há outro meio. E a graça nós sabemos que é o que? É um amor imerecido, é o reconhecimento de que Jesus Cristo é o Salvador e nos fazem merecedores da salvação. Então, graça é um amor imerecido. Então, a nossa mente humana não consegue entender a profundidade desse amor, dessa graça. Não é verdade? Porque para a nossa mente humana, muitas vezes a gente pensa assim, não, tem que pagar, tem que fazer isso. Como é que pode? Ele fez tanta coisa ainda, merece esse perdão. Não é verdade? Mas a Bíblia diz também que o salário do pecado é a morte. Então a Bíblia fala também que a consequência do pecado é a morte. A Bíblia fala que o pecado leva à morte. Então, biblicamente, o pecado tem a consequência. A maior delas é a morte e a separação eterna de Deus. Então,
se eu falei que a Bíblia, né, nos fala que o salário do pecado é a morte, e todos terão pagado essa consequência, para amenizar, aplacar essa ira de Deus, nós conhecemos aquela palavrinha difícil chamada concupiscência, que é aquela inclinação que o homem tem para pecar. Mas Deus também, através de Jesus Cristo, Ele vai cobrar esse preço, o salário do pecado é a morte. Então Jesus Cristo, Ele morre por nós, se entregando por nós na cruz, como sacrifício, morrer no nosso lugar. Então essa morte tão necessária pelo pecado, Jesus Cristo, Ele se entrega por nós. Versículo 9 reforça aqui: não vem das obras para que ninguém se glorie. Imagine só se fosse a salvação pela glória humana. Quantas pessoas estariam se gloriando, ele fez aquilo, ajudou o próximo, fez aquilo. Então, Paulo registra aqui que não vem das obras para que ninguém se glorie. O versículo 10 aqui, que fecha esse ponto, é interessante que fala aqui que porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, olha só, em Cristo Jesus, nós fomos criados para ser o quê? Para fazermos boas obras também. Então, olha só, de um lado, irmãos, as obras não salvam, mas depois da salvação, essas obras vão revelar o que Deus fez em nossas vidas. Então, olha só, se entendermos isso bem, vamos considerar o seguinte, que os atos humanos em si não vai levar ninguém à salvação, mas depois que nós somos salvos em Cristo Jesus, de certa maneira, as obras são necessárias para mostrar como Jesus atua, como Deus atua no mundo. Versículo 10, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha só, nós fomos criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ele está falando aqui das obras. Então, como o pastor falou também, dizer, nós não somos, o que nós fazemos não vai levar à salvação, mas não há fé, né, sem obras, também Paulo fala isso também. E outra coisa, temos que entender que com Cristo Jesus nós passamos a fazer. Então nós somos merecedores, não porque nós fizemos, mas porque nós passamos a fazer depois que temos o pleno conhecimento que Deus nos resgatou e que por meio dessas obras, através de nós, Deus vai estar se revelando ao mundo mais uma vez. Então é como se através de nossas vidas essas obras são testemunhos realmente, né, de que Deus é por nós. Acho que não está tranquilo essa parte, as obras não salvam realmente, mas não existe fé sem obras. E através da sua obra, que você é convertido de Jesus, o mundo começa a enxergar a igreja, a enxergar você como um discípulo de Jesus. Isaías fala assim: aprendei a fazer o bem. Então não encaixa, não combina um servo de Deus, alguém temente a Deus, que não faz obras e não ajuda o próximo. Então esse fazer que você tem feito, irmãos, ele está dando testemunho do reino de Deus. Mesmo que você não se aperceba disso, ou mesmo que você não receba muitos agradecimentos por ter feito aquilo, mas Deus está vendo, e com certeza tem alguém lá que está ali, crente, é servo de Deus, tem me ajudado, tem feito isso, fala dessa maneira. Então, irmãos, nesse texto aqui que foi lido, de Efésios, capítulo 2, de 1 a 10, nós podemos estar resumindo em 3 pontos que nós comentamos aqui. O primeiro ponto que nós vimos aqui é o pecado escraviza e afasta as pessoas de Deus.
né? O Paulo, no início ali, nos versículos de 3 a 4, ele fala do pecado. Outro ponto, e Deus nos ajuda a vencer o pecado. Mesmo diante desse quadro, do pior quadro, que é o pecado que se apresenta, Deus vai nos dar o escape. Deus já ofereceu a Jesus Cristo, não é verdade? E outro ponto que podemos destacar é que Deus trabalha através de nós. Então essa é a palavra que, em nome de Jesus Cristo, queria deixar para a igreja, a gente reconhecer realmente de quão terrível é o pecado, né? E de quão necessário que nós temos que continuar a orar, interceder por aqueles que ainda não têm Jesus Cristo nos seus corações, e entender também que Jesus Cristo, Deus, Ele está de mão estendida para nos ajudar, para resgatar muitos daqueles que estão longe do pecado, e possamos realmente ser instrumento de Deus, né? E possamos que as obras de Deus sejam realizadas através de nós, possamos colocar à disposição, atento à voz do Santo Espírito. Amém, igreja? Amém. Nosso Deus, continue falando aos nossos corações, enquanto adoramos em espírito e em verdade. Pai querido, como é bom adorar, bendizer o teu santo nome, ouvir a tua voz, ó Pai, através dos seus. Então cuida, Senhor Deus, de cada um de nós. Continua a falar aos nossos corações, porque nós necessitamos ouvir a voz do Senhor todos os dias de nossa vida. E nós nascemos para te adorar, ó Rei dos Reis. Então que o Senhor continue conosco, permaneça conosco, e que nós possamos buscar constantemente ao Senhor